Vídeos sobre as parábolas de Jesus Cristo. Eu sou o Felipe e eu vou fazer esses vídeos semanalmente para vocês. Antes de mergulharmos nessas histórias que passaram por séculos, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do propósito desse curso. Nesse curso nós vamos estudar um pouco do contexto histórico dessas parábolas, o significado delas e aplicações para os dias atuais. Eu sinto que todas as vezes que eu leio e releio essas parábolas, parece que algum significado novo é dado, então tem muitos significados e tem muitos sentidos e muitas coisas que a gente pode aprender com essas incríveis parábolas que Jesus Cristo nos deu. Peço a todos vocês que se inscrevam no canal, deem um like no vídeo e ativem o sininho para que assim vocês não percam nenhum vídeo e possam acompanhar essa saga de vídeos sobre as parábolas de Jesus Cristo junto comigo. Bom, para começar, eu acho muito importante a gente entender o porquê que Jesus Cristo ensinava por parábolas. Tem uma resposta nas Escrituras a respeito disso, e ela se encontra em Marcos, capítulo 4, versículo 33 a 34, que diz as seguintes palavras: E com muitas parábolas como esta, lhe anunciavam a palavra, segundo o que podiam ouvir. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Bom, com essa citação a gente consegue entender que Jesus Cristo ensinava por parábolas porque dessa maneira ele conseguia ensinar para as pessoas de acordo com a preparação e de acordo com a humildade que cada um tinha no seu próprio coração. Então, dessa forma incrível, Jesus Cristo conseguia fazer com que as pessoas que tinham o coração duro, que queriam perseguir, que queriam matar e que queriam acabar com o ministério dele, faziam com que essas pessoas ficassem confusas e não entendessem nada. E as pessoas que tinham um coração mole, um coração aberto, um coração humilde para reconhecer e para aprender, elas ponderavam, estudavam e elas conseguiam aprender. Então, que nem fala aqui, segundo o que podiam ouvir. Ou seja, segundo o que cada um podia entender. Esta é a resposta, por isso que Jesus Cristo ensinava por parábolas. Não só isso, mas também existiram outros motivos que fizeram com que Jesus Cristo ensinasse por parábolas. Em Mateus 13, do versículo 13 ao versículo 16, tem um momento muito ilustre em que os próprios discípulos de Jesus Cristo questionam Jesus Cristo a respeito do porquê Jesus Cristo fala em parábolas. E nas próprias palavras dele a gente consegue entender um pouquinho a mais sobre os motivos de ele ensinar por parábolas. Então eu vou ler esses versículos para vocês. Ele diz assim: Por isso lhe falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, e nem compreendem. Então eu vou repetir. Pois assim lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendeis, e vendo não vereis, mas não percebereis, porque o coração desse povo está endurecido. Então olha que interessante, ele fala que ele ensina parábolas da mesma maneira que a gente se encontrou lá em Marcos, versículo 33 ao 34, que fala que ele ensina de acordo, para que as pessoas entendam de acordo com o que elas conseguem ouvir. Então é que ele fala que quando ensina por parábolas, as pessoas escutam, mas elas não compreendem isso, porque o coração delas está realmente duro. Então, e outro motivo é também que ele cumpre a profecia que está em Isaías, que diz que as pessoas realmente ouviriam e não compreenderiam. Então, os dois motivos encontrados até agora, o primeiro é que ele ensina de acordo com a capacidade e humildade de cada pessoa e também ele cumpre a profecia de Isaías. Bom, continuando então, ele diz: Porque o coração desse povo está endurecido, e ouvindo de mau grado com seus ouvidos e fechando seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, isso ele está dizendo para os discípulos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Incrível isso, olha que lindas palavras. Jesus Cristo está literalmente falando que algumas pessoas têm coração duro e por isso que elas não entendem as parábolas. Mas os discípulos, que eles têm um coração humilde, ele elogia, ele fala bem-aventurado
Ele fala: bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, e vossos ouvidos, porque ouvem. Bom, eu quero me encaixar na segunda categoria, as pessoas que realmente têm um coração humilde para receber essas palavras, entender e realmente internizar no nosso coração essas coisas, né? E que nem o Salvador fala, e compreendem com o coração e se convertam, e eu os cure. Então, quando a gente entende essas parábolas, a gente consegue ser curado pelo Salvador. Esse é o grande poder das parábolas. A gente pode aprender muitos significados, pode aprender muitas coisas, mas se a gente tiver o coração duro, um coração cético, a gente não vai aprender nada com essas parábolas. Esse é o meu convite, esse é o objetivo do curso, que a gente possa aprender um pouquinho mais sobre as parábolas do Salvador Jesus Cristo. Bom, mas como a gente pode entender melhor essas parábolas? Então eu criei basicamente um método ou um passo a passo de coisas que eu vou fazer todos os vídeos para estudar todas as parábolas junto com vocês. Ela se consiste em 5 passos de estudo. Então o primeiro passo é a gente buscar o contexto. Quando que Jesus Cristo falou essa parábola? O que ele estava falando? Para quem que ele estava falando? Às vezes essas informações mudam completamente o nosso entendimento da parábola. A segunda etapa é observar detalhes importantes. Então pessoas, objetos, todas as coisas, todos os detalhes que Jesus Cristo citou nessa parábola. Depois a gente faz uma comparação espiritual. Então a gente pega esses detalhes e compara com coisas espirituais. Muitas das parábolas, o próprio Salvador Jesus Cristo, ele dá o significado espiritual daqueles detalhes. Mas algumas vezes ele simplesmente fala alguns detalhes e deixa para que nós, com o nosso coração humilde e com o Espírito de Deus, a gente possa receber o significado dessas palavras. O quarto passo é buscar lições valiosas. Então a gente vai observar tudo o que a gente viu, com os detalhes, contextos e conexão com coisas espirituais. A gente vai tentar tirar lições espirituais de todas essas informações. E quinto e último passo, a gente vai buscar uma aplicação prática e pessoal de como isso pode afetar a nossa vida. Porque não adianta a gente conhecer todas as parábolas de Jesus Cristo, entender o contexto histórico, entender uma lição importante disso, se a gente não entender como a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia e como a gente pode se tornar pessoas melhores através dessas parábolas. Então, eu acredito que se a gente conseguir cumprir esses 5 passos, a gente vai conseguir encontrar uma maneira melhor de entender e receber inspirações a respeito de significados importantes e através disso a gente pode, como nas palavras do Salvador, a gente pode ser curado. A gente pode receber essas coisas no nosso coração. Bom, então nesse vídeo introdutório eu vou utilizar uma parábola super curta, uma parábola que tem apenas 2 versículos para a gente colocar em prática esses 5 passos de estudo e a gente já aprender e começar um debate a respeito do que a gente entende de cada uma das parábolas. Bom, eu quero deixar claro que eu quero muito a ajuda de vocês em todo esse processo, porque cada pessoa pode receber uma inspiração diferente sobre novos significados de acordo com o que a gente está passando no nosso dia, as nossas experiências e as nossas dificuldades. Então, se você viu algum significado diferente ou achou alguma coisa bonita, por favor, use o comentário para compartilhar isso. Talvez o que você diga possa ajudar uma pessoa que também está assistindo esse vídeo e também vai ver os comentários. Isso realmente pode fazer diferença. Então, compartilhe seus pensamentos com a gente, tá bom? Então, eu vou ler a parábola. Ela diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que o homem, pegando-o, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Bom, então vamos para a primeira etapa, que é entender o contexto histórico disso. O contexto histórico é muito fácil de encontrar. Se a gente vai nos primeiros versículos de Mateus 13, ele conta qual que foi o histórico. Ele diz o seguinte: e Jesus, tendo saído da casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e juntou-se com muita gente ao pé dele. De sorte que, entrando num barco, se sentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e falou-lhes muitas coisas por parábolas. Então esse é o contexto. Basicamente, Jesus saiu de casa, se encontrou com alguns discípulos e com algumas pessoas seguiram ele. Ele foi até como se fosse a beira do mar,
se sentou como se fosse num barco e todas as pessoas ficaram olhando para ele e ele começou a ensinar muitas coisas preciosas por parábolas. Então, depois disso, que ele começou a falar algumas parábolas, que teve aquela citação que eu também li, que foi os apóstolos perguntando para ele o porquê que ele ensinava por parábolas, e depois disso ele também falou essa parábola que eu acabei de ler para vocês, da semente, né? Então esse é o contexto. Jesus Cristo estava ensinando para várias pessoas e também ele estava junto com os discípulos na beira do mar. Bom, o segundo passo é a gente identificar algumas palavras que ganham destaque, algumas palavras, alguns detalhes que Jesus Cristo disse. Então, alguns detalhes que eu encontrei são a semente, o homem, semeou, campo, a menor de todas, no caso a semente, né? A maior de todas, no caso a árvore, não, no caso a planta, aves do céu, então aves do céu, e aninham. Então são essas 6, 7, 8 palavras que eu encontrei que para mim ganharam destaque, que são os detalhes dessa parábola. Bom, agora a gente vai para a terceira etapa, que é comparar essas palavras que ganharam destaque com algumas palavras que podem ser comparadas com coisas espirituais. Então, na própria parábola, Jesus Cristo ele já fala o significado da semente. Porque ele diz o seguinte no começo da parábola. Ele fala, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Então, ele já compara o grão de mostarda com o reino dos céus. Vê como ele traz um detalhe, uma palavra, e ele compara com uma coisa espiritual. Então, é basicamente esse o nosso objetivo. Então, a semente, né, o grão de mostarda, é como o reino dos céus. A outra palavra de destaque que eu encontrei foi homem. Homem, nesse caso, eu comparo com os líderes e os membros que pertencem à igreja. Semeou significa você pegar as palavras, as doutrinas, o que está escrito nas escrituras e você plantar isso, colocar isso em prática, tá bom? Então seria basicamente os homens, os líderes da igreja, pegar as palavras do reino, pegar essa semente e colocar em prática. O campo significa o lugar onde é montada a igreja. Então, a semente, o campo, que é onde a pessoa coloca a semente, pode ser identificado de duas formas. Ou um lugar onde a igreja é realmente montada em estrutura física, ou também pode ser o nosso próprio coração, onde a gente coloca essas palavras preciosas do reino dos céus no nosso coração e realmente aplica ela nos nossos dias. Então, eu imagino que tem esses dois sentidos e significados espirituais. Bom, a próxima palavra de detalhe é o menor de todas. O menor de todas, para mim, significa que uma coisa começa muito pequena. Então, talvez quando a gente está começando a estudar as escrituras, o nosso conhecimento é pouco. Ou quando a gente está criando uma nova igreja, essa igreja pode começar muito pequena. Talvez com 3, 4, 5, 10 pessoas, 15 pessoas. E ela realmente pode começar muito pequena, como um grão de mostarda. É muito interessante a gente saber qual é o tamanho do grão de mostarda. Então, grão de mostarda, eu vou deixar uma imagem aqui do tamanho que é um grão de mostarda. Depois ele fala que a maior de todas, que aquele grão de mostarda vira a maior planta de todas. Vira a maior maior planta de todas. Isso para mim se compara ao potencial. Então, assim como a gente pode criar uma igreja começando com 5, 10 pessoas, apenas isso, poucas pessoas, essas poucas pessoas, elas têm um potencial incrível de crescer e se tornar a maior de todas as plantas, ou seja, se tornar uma igreja muito grande. Então ela tem um potencial muito incrível. Então quando Jesus Cristo fala de uma semente, um grão de mostarda, e depois ele fala de ser a menor de todas e ser a maior planta, é porque é uma coisa pequena, mas com um potencial infinito. Esse é o significado espiritual para mim dessas duas palavras, a menor de todas e a maior de todas. E as aves do céu significam novas pessoas. Então, assim que a gente plantar essa palavra, a gente criar uma igreja e começar a fazer as coisas certas, essa igreja vai começar a crescer a nossa aula, nossos lugares onde a gente se congrega, vai começar a crescer e vai chegar novas pessoas, como passarinhos que se aninham. Então, vem a nova palavra, né? Outra palavra de destaque que é aninham, que seriam estabelecer vínculos. Então, eles realmente criam amizades, começam a gostar e começam a se converter para aquele local. Então, é basicamente essas palavras de destaque e esses significados
que eu encontrei estudando essa parábola. Bom, então o quarto passo é a gente encontrar uma lição valiosa no meio de todas essas informações que a gente juntou. Então, uma das lições valiosas que eu encontro quando eu estudo isso é ver a maneira como o Salvador entendia que coisas pequenas podem se tornar muito grandes e elas têm incríveis potenciais. O reino dos céus tem incrível potencial, tanto de mudar a nossa vida individualmente, quando a gente aplica as coisas, como crescer uma igreja que pode começar pequena e se tornar uma coisa grande. O próprio ministério de Salvador Jesus Cristo é um grande exemplo disso. Quando ele estava aqui na Terra, ele começou com poucas coisas. Ele começou falando para algumas pessoas, convertendo uma pessoa, outra pessoa ali, falando e pregando o evangelho para algumas pessoas, mas era uma coisa muito pequena. E depois ele começou a chamar apóstolos, começou a chamar outras pessoas, ele começou a ganhar seguidores, fez milagres e foi crescendo de pouco a pouco. E hoje em dia a gente vê como o cristianismo é uma coisa incrível, como a gente tem a Bíblia no nosso próprio idioma, em centenas de idiomas, como várias pessoas conhecem e testificam de Jesus Cristo, testificam que Ele vive e que Ele ressuscitou e que Ele é o nosso Salvador. Então eu vejo isso como aquele tempo era realmente um grão de mostarda e hoje é uma grande árvore que alinham várias pessoas e cada vez mais pessoas vão se alinhando nessa igreja. O quinto passo é uma aplicação pessoal para nós em relação a isso. Então, para mim, uma aplicação pessoal seria a gente entender que às vezes as coisas realmente vão começar pequenas. Às vezes as coisas não vão ser imensas. Talvez a nossa igreja não seja muito grande, talvez a gente não conheça muitas pessoas, talvez a gente não entenda muito da Bíblia, ou não entenda muito dos mandamentos, ou alguma coisa assim. Mas a gente tem que confiar que essa pequena semente de mostarda, ela pode crescer dentro do nosso coração. Essa pequena igreja pode crescer e ela tem a capacidade de se tornar uma coisa enorme, uma coisa imensa e a maior de todas. Esse é o potencial, para mim é isso. Então eu coloco toda a minha confiança no meu Salvador, Jesus Cristo, porque eu confio que Ele pode transformar todas as sementes, esses grãos de mostarda, em realmente grandes árvores. E eu sei que Ele quer que a gente faça a nossa parte para que isso aconteça. Ele quer ver todo o nosso progresso em todas essas etapas. Para mim, essa grande lição, eu queria saber de vocês. Qual é a lição que vocês tiram a respeito disso? Quais são as palavras de destaque ou o que vocês acharam de interessante em relação a essa parábola? Eu quero realmente saber sobre isso. Vocês podem mandar mensagem no grupo do WhatsApp a respeito disso. E vocês também podem comentar na descrição desse vídeo. E vai ser um prazer para mim ler cada um desses comentários e interagir com vocês. Então, basicamente isso. Não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais, no Instagram. Não esqueçam de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal e acompanhar todos os próximos vídeos sobre as parábolas de Jesus Cristo. Então é isso. Esse vídeo vai ficando por aqui. Tchau e até a próxima semana. Fui!